que o Senhor nos otorgou e nos ordenou a fazermos. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 ao 34. A versão que eu estou lendo será projetada para facilitar a leitura da igreja. A palavra de Deus diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Deus, nós te bendizemos e louvamos pela tua preciosa palavra. Queremos, Deus, que o teu Santo Espírito continue conduzindo essa igreja na direção daquilo que o Senhor nos revelou por meio do apóstolo Paulo. Ajuda-nos, Deus, a entendermos e a nos submetermos com corações fiéis à tua ordenança da ceia do Senhor. Cumpra em nós teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós clamamos a ti para que a única voz seja tua e não a do homem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na última mensagem que Jesus ele foi o Cordeiro Pascal prometido e cumpriu toda a sombra do Velho Testamento acerca daquilo que nós chamamos hoje de ceia do Senhor. Então, em Jesus Cristo, há uma continuidade e uma descontinuidade. Há uma continuidade, porque quando a Páscoa é encerrada em Jesus, ele abre um novo cerimonial, um novo memorial, que é a ceia do Senhor. Mas há uma descontinuidade, porque em Jesus nós não celebramos mais a Páscoa judaica, e sim a ceia do Senhor, que é o memorial da nova aliança. Lembrando que a Páscoa pertencia ao povo de Israel da velha aliança e estava totalmente circuncidada
mediante arrependimento e fé, e depois do batismo no Senhor, para que toda a terra possa celebrar o Cordeiro Pascual, que o Senhor Jesus é e foi por nós e para nós. Pois bem, depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, em Atos, a igreja é instituída, a igreja é espalhada por causa da perseguição, e em Corinto a mensagem do Evangelho chegou, uma igreja foi elaborada, foi fundada, e Paulo precisa responder alguns questionamentos acerca da vida prática da igreja e até mesmo teológica. E aí, um dos problemas que Paulo precisa tratar nessa igreja, além de outros que são vários, é acerca da ceia do Senhor. A maneira como a igreja se comportava e efetuava a ceia do Senhor era uma maneira que não estava agradando o Senhor da ceia. Por incrível que pareça, ao praticar uma ordenança do Senhor, a igreja estava fazendo o quê? Desagradando o próprio Senhor. Não por causa da obediência, mas por causa do modo pela qual a igreja estava executando a ceia do Senhor. E aí no versículo 17, Paulo vai ser bem categórico e bem expressivo. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. No versículo 2 do capítulo 11, desse mesmo capítulo, Paulo elogiou a igreja de Corinto, ou seja, Paulo sabia fazer afirmações positivas acerca da igreja, mas também não poupava as afirmações negativas. Paulo sabia peneirar aquilo que de bom existia naquela igreja, mas também sabia apontar em amor os erros que aquela igreja precisava consertar. E aí, Paulo ele é muito claro, ele é muito transparente e sincero. Nesta questão acerca da ceia do Senhor, eu não posso elogiá-los. Eu não posso elogiá-los. Porque quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Nós vamos entender por que a igreja fazia mais mal do que bem quando se reunia um pouco depois. Mas no versículo 18 e 19, Paulo continua. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem. Isso aqui é um contrassenso, né? É um paradoxo. Nós nos reunimos para nos dividir. Essa coisa estranha, essa estranheza espiritual que Paulo precisa corrigir. Porque ele percebe, por meio dos seus ouvidos, porque ele ouviu isso de outros membros da igreja, que quando a igreja se reunia, acontecia alvoroço, divisões, partidarismo. Inclusive, no início de Coríntios, da carta aos Coríntios, Paulo precisa corrigir o partidarismo, que é um culto à personalidade. Um é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Paulo, outro é de Cristo. E de quem eu sou? Imagina, a gente se reúne aqui, um é de um Charles, outro é do irmão Zé, outro é da irmã Nilma, e aí a gente começa a dividir. Por que não? Se não for do partido de Charles, se for pregado, eu quero ver. E meus irmãos, parece uma coisa bem estranha, mas é exatamente esse convívio que a igreja de Corinto estava fazendo. Por mais absurdo que seja, se reunia para gerar divisões. E no versículo 19, Paulo continua: suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Então observe que por mais que a divisão é algo negativo, a separação é um ponto contra a igreja, Paulo fala ser necessário haver divisões. Para quê? Para que os aprovados sejam reconhecidos. Reconhecidos. Então, os timinhos que existiam dentro da igreja acabavam revelando aqueles que eram de fato aprovados ou não pelo Senhor. Porque na ceia do Senhor, nós vamos entender melhor isso agora, a partir do versículo 20 ao 22, Paulo vai destacar o que está acontecendo de errado. Observe, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado,
alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? De certa forma, não os elogiarei por isso. Então, observe que nessa parte, Paulo está dentro de um contexto que era muito comum na igreja primitiva, que era a festa do ágape. E que festa era essa? Era uma festa de confraternização entre os irmãos da igreja. Sabe aquele café da comunhão que a gente faz no domingo de manhã? Era um pouco melhorado que aquilo, porque o pessoal realmente levava refeição, levava comida, pratos. E a igreja se reunia uma vez por semana para fazer essa festa do ágape. Isso é essa aqui, irmão. E aí toda a igreja se reunia com suas refeições. Só que o grande problema é que na igreja, essas refeições viraram motivos de separações. Por quê? Acontecia dos ricos chegarem antes, com pratos extraordinários, os pobres chegarem depois, e aquela festa do ágape era uma oportunidade de quê? Dos pobres encherem a barriga, matarem a fome, experimentarem vidas que não poderiam experimentar. Só que estava acontecendo. Olha, Charles e irmão Zé trouxe uma refeição bacana, eles são ricos. Vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui nossa mesinha aqui, porque, poxa, a gente traz isso aqui, o Paulinho não traz nada. Meus irmãos, isso era algo que estava de fato acontecendo na igreja. E aí os pobres ficavam sem comer nada. Paulo fala que, inclusive, tinha um dos membros que passavam fome, enquanto outros estavam embriagados. Ou seja, enquanto havia escassez no estômago de um irmão, havia abundância no estômago de outro. Inclusive, gerando mais pecado, que além da divisão e da indiferença com o pobre, eles estavam se embriagando. Então, observe, eles se reuniam, causavam divisão e fomentavam outros pecados, a indiferença com o pobre e a embriaguez nos ricos que levavam seus vinhos para a festa do ágape. Mas o que tem a ver essa refeição com a ceia do Senhor? É porque a ceia do Senhor acontecia justamente nessa refeição. A igreja se reunia para comer, para ter a refeição junto, e no início eles comiam pão, simbolizando o quê? O corpo de Cristo. E no final da refeição, a igreja passava o cálice, ou seja, o suco de uva, ou o vinho da uva, para que pudesse então concluir o memorial da ceia do Senhor. Então, observe que a ceia do Senhor está altamente envolvida nesse contexto da festa do ágape. Por isso que Paulo fala, se você tem fome, vai comer em casa. Às vezes essa passagem é um pouco distante de nós, porque a gente fala, poxa, mas um pãozinho, um cálicezinho, como que isso vai encher nossa barriga? Como que isso vai tirar nossa fome? Por que Paulo fala para comer em casa? Porque aqui a ceia do Senhor acontecia dentro da festa do amor, que era essa festa de compartilhar as refeições. E aí no versículo 23, ele vai começar a tratar mais especificamente acerca dos elementos da ceia e de seu significado. Paulo diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo ele tem um profundo compromisso de ser fiel à revelação que ele recebeu. Qualquer pessoa que esteja responsável por um rebanho, ela deve ter sua vida e a sua mensagem pautada naquilo que a igreja recebeu, que são o quê? Os oráculos apostólicos, que é a palavra de Deus. E Paulo, ele sabia que o limite até onde ele ia era justamente até o limite da revelação que ele recebeu do Senhor. Ele não ia além e também não ficava aquém. Então ele não negligenciava o seu papel de fazer conhecido aquilo que ele recebeu, mas também ele não ficava aquém. Então, meus irmãos, o que é muito importante aqui é nós percebermos
que a ceia do Senhor, que o apóstolo Paulo está aqui corrigindo, não foi algo instituído pelo próprio Paulo, como nós já vimos isso na primeira e na segunda mensagem. Foi algo instituído pelo próprio Deus. A Páscoa, por Deus, na antiga aliança, e a ceia do Senhor, por Deus, na nova aliança. Então Paulo não está falando nada novo. É algo que o próprio Senhor da igreja ordenou a igreja a fazer, de maneira que possa trazer à memória aquilo que o Senhor da igreja fez por nós, em nosso favor e em nosso lugar. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Nós também já podemos analisar que quando Jesus fala que isto é o meu corpo, não significa que nem o corpo e nem o cálice são de fato os corpos e sangue de Jesus. A Igreja Católica crê que na Santa Missa a hóstia e o vinho se tornam literalmente do corpo e do sangue de Jesus. É o que nós chamamos de transubstanciação, ou seja, a substância é alterada, é modificada. Tanto que quando a pessoa toma o cálice e a hóstia é ingerida, tem-se a ideia de que Jesus se sacrificou novamente pela sua igreja. Nós não cremos nisso, porque a Bíblia é muito clara quando fala que Jesus se sacrificou de uma vez por todos. Então não há repetição do sacrifício de Cristo. A maneira como os romanos entendem isso é muito longe de qualquer entendimento bíblico ortodoxo e saudável. Mas também Lutero, que fez a Reforma Protestante, um dos grandes proponentes, minorou um pouco a dificuldade, mas também caiu em outro erro. Porque Lutero entendia que quando Jesus fala que isto é meu corpo, ele entende que o pão não vira o corpo de Cristo, mas contém. Ou seja, nas partículas do pão, o corpo de Cristo está ali, inserido, de alguma maneira misteriosa, mas o corpo de Cristo está ali. Então, quando você mastiga o pão, você não mastiga o pão sozinho, você mastiga o pão com o corpo de Cristo. De tal maneira, quando você bebe o cálice, você também bebe o cálice e o sangue de Cristo no mesmo ato e no mesmo momento. Essas duas posições nós não cremos. Nós não cremos. E uma outra posição é que o sangue e o corpo de Cristo não se fazem presentes nos elementos. É um memorial, mas é um memorial que infunde graça. Quando você se alimenta do pão e ingere o suco, você é abastecido com a graça de Deus, porque Deus infunde graça por meio dos elementos. Nós entendemos na última mensagem, mas é muito importante isso ficar frisado e repetido, que os elementos são um memorial daquilo que Deus fez por nós, e nós celebramos a graça que já recebemos, que é o perdão dos nossos pecados. Então, como que nós nos comportamos diante dos elementos da ceia do Senhor? Como um memorial, como uma oportunidade de trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós no nosso lugar e em nosso favor. O pão e o cálice não se transformam no corpo de Cristo, não contêm o corpo de Cristo e nem infundem graça. Eles são elementos apropriados, eles simbolizam algo maior, que foi a obra de Jesus Cristo na cruz por nós. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beber. Mais uma vez, Paulo destaca que esse símbolo é um símbolo da nova aliança que o Senhor fez com o seu povo, com o seu rebanho, com a sua igreja. Então nós percebemos que Jesus Cristo, de fato, cumpriu toda a sua da Páscoa e inaugurou um novo momento, que é o momento que nós vivemos enquanto igreja de Deus. Versículo 26, Paulo vai dizer o seguinte: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse versículo, ele é uma das razões do porquê nós
temos o memorial da ceia do Senhor mensalmente. Olha só o que Paulo fala de novo no início do versículo 26. Porque cada vez que vocês comem, ou seja, é entendido com esse texto que há uma constância, é algo periódico, é algo que faz parte da vida da igreja. Não é algo que a gente fez uma vez e pronto, acabou. É algo que deve ser sempre rememorado. Por isso que Paulo fala, cada vez que vocês comem esse pão, porque o memorial da ceia do Senhor é algo que deve ser feito com constância. Agora, meus irmãos, nós não podemos cair no risco, em algo desnecessário também, de brigar quantas vezes deve ser feito. Nós, por tradição, fazemos isso mensalmente, ou seja, 12 vezes ao ano, nós fazemos o memorial da ceia do Senhor. Mas tem igrejas que fazem todo domingo. Tem igrejas que fazem 4 vezes por ano. E tem igrejas que nem calendário da ceia do Senhor tem. Quando dá na telha, faz. O importante é que haja uma constância, algo periódico, que o sacrifício de Jesus Cristo, por meio da ceia do Senhor, seja sempre lembrado, seja sempre tocado, porque é uma mensagem central da vida da igreja. Porque toda vez que nós fazemos isso, olha o que Paulo fala, nós trazemos a memória o quê? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, quando nós participarmos dos elementos, nós, ao pegarmos os elementos, nós olhamos para trás e a gente vê aquilo que Jesus fez por nós. A gente vê que o corpo simbolizado no pão, o sangue simbolizado no cálice, deveria ser o quê? O nosso corpo pendurado na cruz. Então é um símbolo, mas é um símbolo que deve causar o quê? Impacto. É um símbolo que deve gerar em nós conscientização de que nós não estamos mortos e de que nós não passaremos no juízo de Deus para sermos condenados, porque houve um substituto. Então, quando nós bebemos o cálice e comemos o pão, nós estamos trazendo à memória que nós fomos o quê? Substituídos. Que houve um cordeiro que tomou o nosso lugar e que morreu a morte que nós deveríamos morrer. Mas também a ceia aponta para o futuro. A ceia aponta para o futuro. Anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós celebramos a ceia do Senhor, crendo, inclusive, que Ele está presente espiritualmente em nosso meio. Porque nós servimos Jesus Cristo, que não foi vencido na cruz, mas que ressuscitou, que está governando e que um dia retornará para trazer justiça a toda a terra. Então, ao celebrar a ceia do Senhor, nós olhamos para trás e isso gera em nós o quê? Gratidão. Mas nós também olhamos para frente, gera o quê? Verdadeira esperança, verdadeira alegria, expectativa de encontrarmos e sermos encontrados pelo Senhor da igreja e pelo Senhor de toda a história. Então a ceia do Senhor deve fazer com que a nossa mente se volte tanto para o sacrifício como para a glória do Cordeiro, se volte tanto para a sua morte, mas também para o seu reinado, porque Jesus Cristo, Ele é o centro da ceia do Senhor. O centro não é o pastor, o centro não é a igreja, o centro não é outro senão o próprio Cristo. A ceia te joga, te empurra, te indica, te conduz a você abraçar cada vez mais aquilo que Jesus fez e aquilo ainda que Ele fará, que é voltar e julgar todos os vivos e todos os mortos. Mas a ceia também, além de nos fazermos olhar para trás e olhar para frente, faz com que a gente olhe para o nosso coração. Faz com que nós possamos olhar o presente, o agora. Porque Paulo vai falar que, mediante os elementos da ceia do Senhor, deve haver em nós um exame. Ou seja, o que o sacrifício de Jesus fez e a expectativa daquilo que Ele fará está fazendo em nossa vida
inesperado produz em mim hoje, no meu coração? Como está a minha alma, o meu interior, diante do Senhor da igreja? Então a ceia aponta para tudo isso. Nós não podemos cair simplesmente no pecado de um cerimonialismo vazio e morto. Paulo, lá no versículo, não precisa voltar lá, mas lá no versículo 17, falou o quê? Nas instruções a seguir, porém, nos elogio, pois quando vocês se reúnem fazem mais mal do que bem. E aí no versículo 20 vai falar, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Por que eles faziam mais mal do que bem? Porque quando eles faziam a ceia, eles não estavam fazendo a ceia. Olha que coisa. Eles faziam um mecanismo. Eles ingeriam o pão, eles bebiam o cálice, mas aquilo não afetava eles. Pelo contrário, eles estavam fazendo tudo o contrário, tudo errado. Porque perderam da mente, da memória do coração, o real significado do que é a ceia do Senhor. Do que é a ceia do Senhor. Versículo 27, meus irmãos. Assim, quem come do pão, bebe do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar com o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se come do pão e bebe do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Meus irmãos, o que é participar da ceia do Senhor de forma indigna? Nós podemos ter algumas variações dessa indignidade. Por exemplo, um dia eu estava conversando com um amigo, depois da ceia, e ele falou, poxa, que bom tomar ceia do Senhor, né? Estava top, estava de boa, podia tomar. E aí eu e o outro amigo que estava conversando com ele, percebemos um certo assim, um certo mérito, um certo moralismo. Aí a gente falou, seu amigo, mas você tomou a ceia com esse espírito, que você estava bem para tomar, então você está muito bem não. Porque tomar a ceia do Senhor de forma digna, não recai no moralismo. Não recai no moralismo de eu achar, meus irmãos, não estou falando de santidade, estou falando de moralismo, é diferente. Santidade é você lutar do pecado e se submeter ao Espírito Santo. Moralismo é você lutar do pecado e achar que isso gera mérito para você. Então, por exemplo, João Calvino, apesar das minhas várias discordâncias com ele, ele fala algo muito extraordinário acerca disso. Ele fala que tomar a ceia indignamente é achar que é digno. É quando você olha para você e fala, mas eu posso tomar porque estou de boa. Essa semana eu estou relax, está ok, já um tique lá. Não é assim que funciona. Então, a ceia do Senhor não é para aqueles que encontram méritos em si mesmo, mas é para aqueles que, olhando a sua indignidade, tornam-se dignos por causa do mérito de Jesus. Então, quando eu me examino e olho no meu coração os méritos de Cristo, Senhor, eu repouso em Ti. O Senhor é o meu verdadeiro sábado. O descanso da minha alma está em Ti. Aí sim. Mas não porque eu sou bom, mas porque aquele que é bom morreu no meu lugar e os seus méritos foram depositados em mim. Mas também existe um outro lado. Porque tomar a ceia do Senhor indignamente não pode ser de maneira displicente e para uma pessoa que vive de maneira leviana. Ué, pastor, mas não pode com moralismo, não pode com leviano. Nenhum dos dois está, nenhum nem outro, os dois são errados. Porque qualquer pessoa que entra no seio da igreja, vive uma vida de pecado, de maneira impenitente, consciente, rebelde contra Deus e ceia, ele está pecando mais ainda e acumulando para si o quê? A ira do Senhor. Então, tomar a ceia do Senhor indignamente é tomar quando eu olho para mim mérito, ou quando eu, apesar dos meus deméritos, eu tomo a ceia sem crer no mérito de Cristo. Então, o que é dignamente? É eu ser um pecador, amado
examinar, ele não fala, você examine, espere um pouco e em outra semana, no outro mês compra. Ele fala o quê? Você examine e compra. Qual é a ideia, meus irmãos? A ideia é que quando nós estamos diante do cerimonial de Jesus Cristo, isso é, de uma forma ou outra, um teatro daquilo que é o mundo espiritual e também um teatro daquilo que será o grande julgamento. O grande julgamento. E o que Paulo está dizendo? Se você se examina e encontra em você algum obstáculo para tomar a ceia do Senhor, o pecado não deve ser maior do que a graça. Se possível, no seu coração, você já resolve e come do pão e da ceia. Mas não é o resolver só para ceiar, é o resolver diante de Cristo. Tanto é que a sua vida, depois daquele ato, vai seguir as normas e as direções depois do autoexame, e não antes. E não antes. O que isso implica para a nossa vida? Que o memorial de Cristo deve ser mais forte do que a força do pecado. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa: se mensalmente, diante da ceia do Senhor, eu sempre nego participar, eu me examinei e neguei, eu me examinei e neguei, eu me examinei e me neguei. O que eu estou dizendo? Que existe algo na minha vida que ainda é Senhor do meu coração. Existe um pecado que ainda é para mim mais atrativo do que Jesus Cristo. Então é isso. A ceia do Senhor escancara o que habita em nosso coração. Então, se reiteradamente eu tenho oportunidade de me consertar com o Senhor, de me arrepender dos meus pecados, e eu prefiro, não vou fazer isso aqui não, porque, não sei, vai ter uma imagem aqui. É porque eu estou preferindo o pecado, algo que somente eu sei. Aquele negócio que está no centro do meu coração está me atraindo mais do que Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você está externando, a igreja está externando diante de um para o outro aquilo que habita em nosso coração. Você fala, nossa, mas isso é pesado. Pesado vai ser no dia do juízo. Que o Senhor vai trazer a clara tudo que passa no nosso coração e na nossa mente. Então a ceia é uma maneira de trazer à igreja, o membro, o visitante, qualquer pessoa, a consciência de, meu Deus, o que eu estou fazendo? Se isso já me constrange, imagina o grande julgamento. Porque Paulo fala que a justiça de Deus, o juízo de Deus, estava varrendo alguns das igrejas, meus irmãos. Observe, não são poucos que estão fracos, doentes, e alguns que já adormeceram. Ou seja, a falta de algumas pessoas no memorial estavam porque estavam fracos, estavam doentes, e alguns adormeceram. Isso aqui é um eufemismo para a morte. Deus estava trazendo juízo para a igreja que estava fazendo o memorial sem se lembrar de fato de coração daquilo que Jesus fez e é em nossas vidas. O Senhor Jesus leva muito a sério a ceia que ele instituiu. Leva muito a sério. Por isso, nós não podemos ficar no pecado de ser algo mecânico, frio e vazio sem sentido. Nós precisamos trazer de volta o sentimento de gratidão e a doce esperança que a ceia do Senhor nos traz. Para finalizarmos esse bloco, tomar a ceia do Senhor também dignamente é quando você desonra o corpo de Cristo. E o que é desonrar o corpo de Cristo, meus irmãos? É quando a gente toma sem entender quem é Jesus, o que fez por mim. Sabe, a pessoa entra assim e Jesus, quem é Jesus, não sei. A pessoa não está nem aí, não existe nenhum pendor em seu coração para descobrir quem é a pessoa de Jesus. Mas também é quando eu te respeito, o irmão da igreja que o Senhor me constituiu. Desonrar o corpo de Jesus significa que eu não estou bem verticalmente com o Senhor e não estou bem horizontalmente com os meus irmãos. Quando eu desonro o corpo de Jesus, quando há pecado no meu coração que impede a minha comunhão com o Senhor da igreja, mas quando há pecado no meu coração que também impede a minha comunhão com a própria igreja que eu sou.
Então, o que é tomar ceia de forma digna? É quando eu estou bem com a igreja e o meu relacionamento está fortalecido na fé que eu tenho no Senhor. Por isso que a ceia, um dos critérios que a gente fala sempre é aquele que está em comunhão com a igreja. Porque quem está em comunhão com a igreja pressupõe comunhão com o Senhor. E quem está em comunhão com o Senhor pressupõe o quê? Comunhão com a igreja. Então, o fato de tomar os elementos é um ato público de que eu estou me decidindo dia após dia em favor de Cristo e em favor do seu corpo, em favor da cabeça e em favor da igreja. Caminhando para o final do versículo 31 e 34 diz assim: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com um. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em sua casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegarem aí. Então Paulo vai falar que se nós somos disciplinados pelo Senhor, é porque isso é uma atitude de amor. A disciplina do Senhor sempre gera o bem em nós. Pais podem se equivocar, podem disciplinar os filhos? Podem. Devem disciplinar, mas pode se equivocar. Mas nunca vai haver uma disciplina do Pai Celestial na igreja que não seja de maneira exata e precisa para que a igreja produza bons frutos de arrependimento. Nunca. Nunca haverá erro, ato falho no Senhor da igreja. Nunca haverá. Então, quando a disciplina do Senhor dói, é para o nosso bem. A gente descansa porque foi o Senhor. Nossa, Deus, benção. Está doendo, mas eu me alegro na sua justiça. Eu me alegro na sua disciplina. E por fim, meus irmãos, Paulo fala que ele usa várias vezes esse verbo, quando se reunirem. E aí o último versículo fala: se estiverem com fome, comem em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem. Por que nós, enquanto igreja batista, não levamos ceia do Senhor para a pessoa que faltou? Por dois motivos. Primeiro, porque nós não entendemos que os elementos infundem o quê? Graça. Não transmite graça. A pessoa não vai ser mais forte ao nós levarmos os elementos lá. Segundo, porque o entendimento dessa parte do texto bíblico que nós lemos está totalmente circulada e orbitando em volta de quê? Da reunião. O ambiente propício para ser do Senhor é quando a igreja se reúne. Não é nós tirarmos um grupinho aqui e vamos tomar a ceia do Senhor. É lógico que a igreja somos nós. Se nós quisermos nos reunir ali na praça, na casa de um irmão doente, a igreja quiser se reunir e celebrar, não há problema nenhum, porque a igreja não é o templo. Não significa que está um CNPJ PIB mais grande, mas é importante que a igreja se reúna. Se houver consciência de que há uma reunião da igreja, há um ambiente propício para ser do Senhor. Não é a reunião de um grupinho ou de um irmão que foi visitar o outro. Se houver consciência da reunião da igreja, há um ambiente propício para celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é celebrar o cabeça que é Cristo. Mas é celebrar o que, meus irmãos? A comunhão entre os irmãos. A comunhão entre os irmãos. Que Deus, por meio do teu Santo Espírito, continue nos iluminando ao entendimento dessa preciosa lição e que nosso coração seja aquecido sempre que nós viermos a celebrar a ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar